Paz do Senhor, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica hoje, dando sequência ao que temos estudado. Estamos falando sobre Moisés, patriarca. A revista que nós estamos usando é a História de Israel, da Cristã Evangélica. Estamos no volume que fala dos patriarcas aos juízes e vamos dar continuidade. Semana passada nós paramos na travessia do Mar Vermelho, na Páscoa, em tudo que foi que aconteceu com o povo, que deixou de ser escravo e se tornou um povo livre. E depois dessa travessia houve uma grande festa, houve bastante comemoração do povo. Mas logo depois a caminhada precisava continuar. E nós vimos, se você ler a continuidade dos textos, você vai ver que o povo passou por uma batalha. Quando foi beber água, bebeu água, a água estava amarga e Deus tornou aquelas águas doces. Andou mais um pouco, sentiu fome, Deus mandou comida para o povo. Andou mais um pouco, sentiu sede de novo, Deus mandou Moisés tocar na rocha e teve água. E estava nessa caminhada quando eles chegaram então no Sinai, no deserto de Sinai. E aí a gente começa em Êxodo, capítulo 19. Nós vamos começar a fazer essa leitura junto com você. Então me acompanhe aqui, Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se realmente obedecerdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso Deus falou com Moisés, E agora vamos ver o que Moisés responde a Deus. Versículo 7, E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com a palavra do povo. Então havia ali um pacto, Tanto houve a sugestão do acordo e a aceitação do acordo por parte do povo de Israel. Versículo 9, O Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: Fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou acetreado. Seja animal ou homem, não viverá.
quando a trombeta soar o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu ao monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: estai prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte. E a voz de trombeta soou o toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. Então, algo interessante que nós vemos aqui é já a manifestação de Deus diante do povo. Nesse período que durou mais ou menos de 11 meses a 1 ano, em que eles estiveram no Sinai, todo o povo foi preparado para um novo chamado. Eles foram chamados para serem sacerdotes diante de todas as nações. O povo de Israel, considerado por Deus sacerdócio santo. Mais adiante, nós vemos lá em Hebreus que nós, a igreja, exercemos esse papel de sacerdote. E precisamos representar realmente o povo diante de Deus. É muito legal que a gente está fazendo essa aula justamente num dia de jejum de toda a nação, e vemos que nós, como sacerdotes da nação, podemos abençoar essa nação e dizer a eles o que eles têm que fazer para agradar a Deus, para que as doenças não cheguem a eles. Então nós temos esse chamado de Deus para a cura das nações. Temos que cumprir esse propósito de Deus, assim como Israel cumpriu no seu tempo de forma de muita dificuldade. Nós também, como igreja, temos tido muita dificuldade para cumprir o chamado de Deus completo na nossa vida. Mas é necessário que façamos isso, que nos santifiquemos, que busquemos a Deus para estar diante dele, ao pé do monte, para ouvir a sua voz, ainda que a voz de Deus para nós só chegue através do seu sacerdote. Nós precisamos de fé para crer que é Deus falando. Então, muitas vezes nós pecamos porque não acreditamos que Deus fala ainda conosco. Algumas pessoas dizem que tudo é temporal, que a Bíblia é temporal, que houve tempo dos profetas, essa fala de Deus foi para esse tempo, as leis foram para outro tempo, e nós estamos vivendo num tempo diferente do que a Bíblia nos orienta. Mas nós não podemos ignorar nenhuma parte, nenhum estágio da nossa caminhada na presença de Deus. E esse foi um momento especial do povo de Israel, no deserto. O deserto, a gente só consegue enxergar no deserto as coisas circunstanciais, não é mesmo? Você olha para o deserto e você olha as circunstâncias do deserto. O deserto dá sede, o deserto é calor, o deserto é frio, o deserto isso, o deserto é seco, o deserto é descampado, e a gente fica focando nas coisas que o deserto traz de circunstância. E nós esquecemos que o deserto foi um lugar especialmente separado por Deus para fazer o seu pacto com o seu povo. E aí nós vemos, o povo atento ao que Deus estava falando. Nós vamos continuar aqui lendo. E no 18. E o Monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Quando a voz de trombeta soou a toque longo,
e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram, e que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: vai, desce, e subirás tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Então Moisés subiu, e Deus fala assim: Moisés, vai lá e avisa o povo que eles não podem se aproximar do monte, que eles não podem subir no monte, eles têm que ficar a uma distância segura, no limite que você estabeleceu. E Moisés se volta para Deus e fala: Deus, eles não vão mexer, eles não vão fazer isso. Eles estão já avisados que não podem fazer isso. E Deus não lhe dá nenhuma advertência, mas diz a ele: vai lá e desce e fala. É como às vezes a gente faz com os nossos filhos, né? A gente fala assim: vai lá tomar banho. Está na hora de tomar banho. Vai tomar banho. E aí a criança diz: mas posso? Eu sei que eu tenho que tomar banho, mas precisa ser agora? E você olha firmemente e diz: eu não estou perguntando se você quer tomar banho. Estou dizendo para você ir tomar banho. Então, você vê a maneira que Deus se comunica com Moisés e se comunica conosco até hoje, gente. Nós que temos essa mania de ficar argumentando com Deus as ordens que Ele nos dá, os chamados que Ele faz para nós. Se nós argumentássemos menos a Deus e obedecêssemos mais, talvez não estivéssemos vivendo momentos tão difíceis como estamos vivendo. E precisamos parar um pouco de argumentar e obedecer mais. Não que a argumentação não seja necessária, porque a argumentação ela traz esclarecimentos. Mas a argumentação é aquela que nos leva sempre para a zona de conforto, nos devolve a nossa, vamos dizer assim, a nossa vontade de ter o domínio sobre as nossas ações. Essa argumentação ela precisa ser levada ao pé da cruz, precisa ser tratada em nós, porque nós não fomos chamados para ser argumentadores, mas servos do Senhor. Amém? E então Moisés desceu, ao povo e falou com eles. E Deus falou todas essas palavras dizendo. Aí começa o estabelecimento das leis, daquilo que Deus queria falar, do seu pacto com o seu povo. Eles precisavam assinar embaixo aquilo que Deus estava falando. Deus estava dando uma ordem e eles precisavam acatar aquela ordem. Era um pacto, era um acordo feito entre partes. E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro, a autoridade em todo pacto, ela se apresenta. Então, ela se apresentou, nosso Deus se apresentou a Moisés e disse: sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima do céu, ou que está embaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam
e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Você vê que nós somos um país cristão, que o domingo para nós é considerado feriado, considerado um dia em que, é lógico, né, que nós vemos muitas coisas aí que com o tempo, né, passaram a funcionar os domingos, mas até umas décadas passadas, nós não víamos mercados abertos aos domingos, o comércio em si, somente serviços essenciais ficavam abertos aos domingos. Então, nós hoje estamos vendo que o nosso 7º dia não tem sido respeitado, embora sejamos um país cristão. O nosso país não é laico, o nosso país é cristão. Ele é cristão. Laico são as regras, as leis, aquilo que está, que se decide no papel. O país é cristão, a sua maioria da população é cristã. Nós temos cristãos de várias vertentes religiosas. Então, embora às vezes você fale de várias religiões, mas essas outras religiões também são chamadas de cristãs, porque creem e seguem a Cristo da sua maneira, mas seguem. Então elas são consideradas no gráfico como cristãos. Os cristãos nominais e os cristãos efetivos, em todo lugar do mundo, há vamos dizer assim, um gráfico, um disparate muito grande nos gráficos entre aqueles que são cristãos, que se autoproclamam cristãos, se autoprofessam cristãos, diferente do que diz a palavra de Deus, porque lá quando a igreja foi fundada, eles foram chamados cristãos na medida que as pessoas ao redor olhavam para o povo, os discípulos, e diziam, eles são cristãos, porque eles seguem os ensinamentos de Cristo. Então hoje, em todo o mundo, nós temos cristãos que não seguem os ensinamentos de Cristo. Mas como isso é possível? É aquilo que a gente declara. Então religião a gente declara. Religião é algo que a gente declara ser. Sabe? Não tem como eu dizer que sou cristã, né? Eu digo que sou cristã e quero que as coisas na minha vida sejam regidas por outra coisa. Então eu acabo sendo um cristão que eu só falo, mas não ajo como tal. Então isso é chamado de cristão nominal. Isso já acontece há muitos anos, irmãos. Já vem a Europa, tem um número enorme de cristãos nominais. Os Estados Unidos também tem um número enorme de cristãos nominais. E o Brasil também caminha para o mesmo. Aí você olha as pessoas, você chama ela de cristã, ela se autodeclara cristã, mas não tem a sua conduta de vida como cristã. Isso não é nada anormal na humanidade. Isso está acontecendo aí, direto acontece e não vai parar de acontecer não, viu? Porque a cada dia que o cerco se fecha, a igreja vai se tornando menos confundível, vamos dizer assim. Ela vai se tornando mais pura. Quanto mais as coisas vão acontecendo, vai saindo do nosso meio aqueles que só declaram com os seus lábios que são cristãos. E eles vão se definindo realmente como não cristãos. Então a gente vê aí um monte de gente agindo com diametralmente oposto
suas ações diametralmente opostas ao que diz a Bíblia. Isso é natural não só nessa geração, como em todas as outras. Eu vou passar para o outro tópico agora, que nós vamos falar sobre essa manifestação de Deus.